E aí, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, essa madrugada eu tive uma projeção astral bem interessante. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês que espíritos de luz, né, mais elevado que nós, não conseguem entrar em contato com certos espíritos que eles inferiores, né, mais abaixo da energia deles, eles não conseguem se conectar e nem se comunicar com eles. Então, o que eles fazem? Eles usam nós, né? Nós aqui, seres humanos, que somos tão inferior quanto os espíritos que partem daqui, né? Tem os mesmos defeitos, mesma compatibilidade de energias. E hoje vamos dizer que eu sou praticamente a anunciadora da morte para esse pessoal que morre e fica vagando aí, porque hoje eu tive que passar para três grupos de pessoas. Então, primeira pessoa que eu tive que informar que ela morreu era uma criança, tá? Eu não sei exatamente a idade dela, mas me vem à mente uns 6, 7, 8 anos, por aí. Era criança. Eu a vi numa casa e ela estava lá. Aí eu comecei a conversar com ela e ela me falou que o padrasto dela batia muito nela, né? Ela até narrava como que ele falava com ela, né? Gritando, batendo, sabe? Ela narrava, ela dizia assim, ele dizia assim comigo, por que que você não se aquieta? Por que que você é tão danada? Por que que você é isso? E batendo nela, né? E isso causou a morte dela por espancamento, né? Então eu comuniquei a ela, né, que ela estava morta e disse que se ela é, permitisse que o anjo da guarda dela se comunicasse com ela, ele iria se comunicar. Então, eu para ela se concentrar, né, permitir que os guias espirituais delas, né, os mentores delas, permitisse que os mentores dela se comunicassem com ela, que isso iria ocorrer. Quando ela parou um pouco e tentou se concentrar, ela disse que estava vendo o pai dela. Ou seja, o pai dela era falecido e foi ele que veio transmitir a mensagem de que ela tinha morrido e buscar ela, né, para levar para um lugar melhor, para outro lugar. Então ela disse para mim: "Ah, eu tô vendo meu papai, ele tá ali". Aí nisso ela foi em direção ao pai dela. Eu não vi, ela só me falou e depois ela desapareceu do meu campo de visão. E assim eu acredito que ela tenha ido com o pai dela, né? A segunda era um grupo de pessoas. E eu perguntava o que eles estavam fazendo. Eles disseram que estavam numa travessia, não sei se de mar. Acho que era como se fosse. Então, o segundo grupo era algum. A segunda era um grupo de pessoas, homens e mulheres, né? Eles estavam um pouco atordoados. E pelo que eu entendi, pelo que eles me comentaram, é porque na hora, gente, a gente tem, né, a projeção e se a gente não escrever, a gente esquece alguns detalhes. Mas pelo que eu me lembro, eles parece que estavam em uma viagem em alto mar, indo de uma cidade ou de um país para outro. Aconteceu um acidente e eles morreram nesse acidente, tá? Só que eles não sabiam que tinham morrido, então eu comuniquei que eles tinham morrido, que eles não estavam mais de carne e osso aqui na Terra, né? Só o espírito, e que eles precisavam sair daqui, que eles não podem ficar e que ele se concentrasse, que com certeza viria um espírito de luz, né? Os mentores, algum mentor deles ou alguém falecido da família deles para vir buscar eles. E nisso ocorreu também, tá? Então, depois que eu comuniquei, eu acredito que eles conseguiu, né, ver, assimilar o que aconteceu, né? Porque assim, quando a pessoa morre, a consciência daquele espírito ele tem que ativar, sabe? Relembrar o que aconteceu. E muitos demoram a fazer isso por conta de como eles viviam aqui na Terra, né? Se for muito apegado aqui com as coisas daqui, então eles não vê a diferença, eles não vê a diferença de ter morrido ou estar ainda aqui. E os mentores, eles não, como é que se diz? Eles não interferem nessa demora, sabe? Eles deixam as pessoas tomar consciência. E eu acho que quando eu vou lá mais com a realidade na tela deles, aí eu chego e digo logo, sabe? Eu não espero eles terem muita consciência, não. Ou eles me mandam, ou os mentores me levam até lá, né, para se comunicar com esses espíritos que estão demorando muito, talvez, não sei, a
perceber, né, a realidade do que aconteceu com eles e eles não conseguem se comunicar com eles, então buscam as pessoas mais sutis, mais de energia mais densas, como a deles, para se comunicar com eles, né? Então, acontece muito isso comigo, muito mesmo, de estar com espíritos que faleceram sem eles saber que tinham morrido e eu falar, né, que eles tinham falecido, que não estava mais de corpo na Terra, né, só o espírito. Então, acho que talvez até seja essa minha missão, né, a mensageira da morte, sei lá. É meio mórbido, né, falar isso, mas alguns espíritos, a maioria precisa de um choque dessas realidades para poder. Então, como eu estava falando, né, alguns espíritos eles precisam ter esse choque de realidade para conseguir seguir em frente ou para tentarem seguir em frente, né? Porque se você morre e não sabe que morreu e acha vivo aqui entre a Terra e o entre dois mundos, né? Fica difícil de você evoluir. Você não pode ficar aqui, então você tem que ir para outro lugar para começar a sua evolução, né? Para poder melhorar. E é isso. Eu acho mais ou menos que é isso. Aconteceu agora de manhã, às 5 horas, essas projeções. Teve mais coisa, tá? Mas o que eu acho que mais importante é passar para vocês, né? Assim, para vocês saberem mais ou menos como que funciona, como que ocorre comigo. Eu não sei se ocorre com vocês, mas é assim que ocorre comigo, tá? Então, gente, só para concluir, eu vou sobre o caso da meninazinha, né? Que ela falou que o padrasto dela ele tinha muita ira quando ele brigava com ela, muita raiva. Então, vamos controlar nossas raivas, vamos controlar nossas iras com as crianças, né? Porque eu sei que criança dá um trabalho, dá uma falta de paciência, mas vamos tomar cuidado, porque em um momento de ira, de raiva, a gente pode machucar de verdade e ela vinha a óbito, né? Como vários casos a gente tem visto aqui na TV, né? O caso do Henry, e outras crianças aí que não são compartilhadas na mídia, né? Então vamos ter cuidado quando a gente for brigar com a criança, bater, não tomar cuidado imensamente, tentar ter calma, ter paciência, porque a gente pode realmente acabar fazendo arte com a criança, tá? Então, eu sei também que vai ter gente que vai me chamar de louca, vai dizer que é minha doideira da minha cabeça, que eu já ouvi falar que eu sou macumbeira, que eu sou isso, que eu sou aquilo, nada disso, tá, gente? Isso aconteceu comigo depois que a minha filha nasceu. É um tipo de mediunidade, tá? Porque não tem aqueles médios que incorporam, né, os espíritos, e nisso eles passam para as pessoas que estão sentindo. Eu não sou desse tipo, eu saio do meu corpo quando eu estou dormindo e me comunico com eles no outro plano, né? O meu espírito sai e vai se comunicar com eles no plano espiritual. Não há aquela conexão deles vinha no meu corpo físico, tá? É só espírito com espírito. Meu espírito com o espírito deles conversam lá quando eu tô dormindo, entendeu? E eu não sou macumbeira, eu não sou nada disso, nunca frequentei nada disso, eu não tenho religião específica. Eu só tô compartilhando. Não é só eu que saio do meu corpo quando eu tô dormindo, não. Não é só o meu espírito que sai do meu corpo quando eu tô dormindo, não. Não sou privilegiada. Isso acontece com todo mundo. Todo ser humano faz isso quando dorme. O espírito sai do corpo e vai vagar aí pelo mundo espiritual, pelo universo, por onde ele tiver liberdade. A única diferença é que eu estou lúcida. Eu sei que eu tô lá, sabe? A minha mente está lúcida lá do outro lado. Vocês fazem isso toda noite. Toda noite, toda hora, quando vocês dormem. A única diferença é que vocês não têm consciência, não lembram. Vocês não lembram, não conseguem lembrar. E algumas vezes, eu vou lembrar. Não são todas, mas quando é forte, que é preciso me lembrar, eu me lembro. Não me lembro de tudo, porque o corpo é uma barreira. Ele impede muito da gente trazer memórias de lá. Mas lembro de algumas coisas. E com treino, técnicas e com alguns aprendizados, todo mundo pode começar a despertar consciência lá, tá? É só questão de querer, de estudo, de prática,
Tem muitos livros que falam sobre esse assunto, ensinam técnicas para você fazer projeção astral lúcida, e seria muito bom se as pessoas começassem a tentar praticar isso para ter a sua certeza, porque eu falando, outras pessoas falando, a gente é nomeada como loucos, né? Porque muitos não sabem, né? Não tem certeza disso. Então, era muito bom a prática, que as praticassem, tentassem fazer isso, abrir a lucidez da sua mente para o mundo espiritual, para ter suas experiências próprias. Então fica a dica aí, procurem livros que falem de assuntos que falem sobre projeção astral, que ensinam bem direitinho. Tem que desde criança eles fazem isso, tem livros e mais livros escritos eles falando sobre isso. Se vocês tiverem interesse de ver de como que acompanhem eles no YouTube, é o Wagner Borges e Saulo Calma. E tem vários outros, tá? Tem mulheres, tem a Joyce Elise, que ela também é ótima, fala direitinho, explica, ensina algumas técnicas. Então, questão de estudo, de pesquisa, de treino. Comigo aconteceu naturalmente, eu não sei porque a minha consciência despertou. Algumas pessoas acontece naturalmente, outras têm que ter um pouco mais de esforço, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que dizem, eu não acredito nisso, não acredito em espírito, não acredito em vida após a morte, não acredito em nada disso. Mas tem que ter um pouco de curiosidade, né? De saber. Aquelas pessoas que não acreditam, estudem sobre o assunto primeiro para poder ter uma opinião própria. Pesquisem. Tenha argumentos, né? Porque são tantos casos que falam sobre isso. Aquelas EQMs, né? Ciências de quase morte. Minha gente, se você diz que não acredita, você tem que ter pesquisado, tem que ter estudado, tem que ter conhecido alguns assuntos para você dizer, eu não acredito porque isso não é verdade. Aí comentar que não acredita. Mas vamos pesquisar, vamos estudar, vamos saber sobre o assunto para poder tirar dúvida. Você não acredita no que eu falo? Procure ter mais conhecimento sobre o assunto, que aí abre um pouco mais a mente. Gente, a Netflix tem um documentário sobre isso, os médiums do mundo, não sei se é médios. Depois eu vou pegar o nome direitinho e vou colocar aqui para compartilhar com vocês. Tem filmes incríveis, o Nosso Lar. Nossa, o Nosso Lar é incrível. Aquele filme O Sexto Sentido, minha gente, ali parece que foi tirado do mundo espiritual, que é muito, muito real do que é, tá? Pra quem não acredita, dá uma assistida no Sexto Sentido. O filme também tem vários. Depois eu vou dar uma pesquisada e passar para vocês, para quem tiver interesse, dar uma assistida. Porque o importante é pesquisar e ter o conhecimento sobre o assunto.